E aí, pessoal, meus queridos alunos do terceiro ano do SESC Cidadania, assim como também do Supermédio do SESC Cidadania. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em que momento vocês estarão assistindo essa aula gravada. Bom, nós vamos então para mais uma aula, né, pessoal? De atualidades, né? Abordando dois temas, né? O que eu faço toda semana, né? Buscando uma temática internacional e um assunto também que rolou na semana na vida nacional, tá? Bom, no plano internacional, deixa eu compartilhar aqui primeiro o material, né? Pois então, o que temos, né, para a temática internacional? Bom, o noticiário internacional ficou muito ocupado essa semana com o conflito árabe-israelense, né? Ali entre o Hamas, que controla, de certa forma, a faixa de Gaza, atacando cidades de Israel, e o exército israelense também, né? Respondendo a esses ataques. Esse tema eu trabalhei na semana passada, né? Então, vou deixar ele meio que suspenso, pelo que eu vi hoje, né, abriu-se uma trégua entre as autoridades de Israel e a liderança do Hamas, uma trégua, né? Ou seja, busca-se um canal de interlocução, de diálogo, né? Isso é um bom sinal. Bom, e aí nós vamos ter como tema, eu preferi, de forma um pouco tímida, né? O noticiário internacional ficou também tomado pela possível ataque da China à ilha de Taiwan, né? E aí eu vou explicar a questão do conflito China e Taiwan, que é muito antigo, né? Vem ali depois da Segunda Guerra Mundial, chegando até os dias de hoje. Então, essa é a temática mundo, né? Uh, a temática nacional, ainda o que rolou na Comissão Parlamentar de Inquérito, né, a chamada CPI da Covid-19. Essa semana, nós tivemos na terça-feira o ex-chanceler Ernesto Araújo sendo sabatinado, né, pela CPI, e na quarta, e se estendeu também na quinta, o mais esperado depoimento, né? Que o depoimento do ex-ministro da Saúde, o mais longevo, né, o que mais ficou na pasta da saúde durante o momento da pandemia, que foi o general Eduardo Pazuello. Bom, então a gente vai fazer também uma abordagem, né, um resumo mais ou menos de como foi o desempenho do Ernesto Araújo e como foi também o desempenho do general Pazuello. Bom, vamos começar pela temática internacional, né? Bom, que conflito é esse entre China e Taiwan, né? Então, eu vou começar, pessoal, por uma olhada no espaço geográfico, né? Aonde se encontra a ilha de Taiwan, né? Você tem aqui o território chinês, né? Todo esse território que eu estou passando aqui ao mouse, né? A capital Pequim. Você tem em destaque, em amarelo aqui, a região do Tibete, uma região extremamente acidentada, montanhosa, o Tibete. Aqui em destaque, Hong Kong, o arquipélago de Hong Kong. E aqui a ilha de Formosa, também chamada de Taiwan, tá? Bom, então esses são os destaques, né? Por quê, pessoal? Porque, veja só, os conflitos envolvendo a China. A China, ela tem alguns conflitos dentro do seu próprio território, ou muito próximo a ele, né? Nós temos aqui uma província um pouco mais ao norte, que há muito tempo busca o separatismo, agora está um pouco calma, né? Mas a questão que mais pega é o Tibete, tá? O Tibete, ele foi ocupado pela China. O Tibete era um país, até 1959, o Tibete era um país, uma nacionalidade, né?
O que acontece? O Partido Comunista Chinês ordenou e houve uma ocupação do Tibete, dessa parte extremamente montanhosa, né? Com a perspectiva de um dia devolver o Tibete. O grande líder do Tibete, que é o Dalai Lama, né, foi para o exílio, até hoje se encontra no exílio, é a maior liderança do povo tibetano. Então, negociações começaram a ser feitas, né, não deram certo. Até hoje, a China não devolveu o Tibete aos tibetanos. Tá? Não vou aprofundar muito isso, porque aí eu teria que ocupar uma boa parte do tempo para falar sobre a questão do Tibete, né? Na geopolítica aqui, né? Você vê que o Tibete faz fronteira aqui com a Índia, né? O subcontinente indiano aqui, países aqui dessa região da chamada Grande Índia. Bom, a questão de Hong Kong, né? Hong Kong também é um problemaço para o governo chinês. Por quê? Hong Kong foi anexado pela China lá em meados do século XIX, né? Numa das guerras do ópio, né? A China derrotada pela Inglaterra, a Inglaterra se apossou de Hong Kong por mais de 100 anos. Quando foi, em 1997, eu estou fazendo um resumo muito rápido, né, pessoal? Em 1997, houve um acordo entre o governo de Pequim, a China, né, e o governo de Londres, a Inglaterra. A Inglaterra devolveu Hong Kong à China, mas os termos desse tratado, né, na época foi negociado entre o Deng Xiaoping, líder chinês, e a primeira-ministra Margaret Thatcher, na época. Então, os termos foram o seguinte, né? Hong Kong é uma ilha de liberdade. Em Hong Kong você tem muita coisa que a China não tem, né? Mesmo Hong Kong pertencendo à China, a Hong Kong vive liberdade de imprensa, né? Liberdade político-partidária, liberdade sindical, né? Porém, essa liberdade ela tem prazo, né? O que foi negociado até o ano de 2047, então está começando a se aproximar, até o ano de 2047, Hong Kong vai ter essa semi-autonomia, né? Ligada à China, tá? Mas vivendo diferenças em relação à China, no plano das liberdades civis, liberdades políticas, não é assim? Organização e etc. Tá? Mas o que eu vou tomar mais tempo é para falar da relação entre China e a antiga ilha chamada Formosa, mais conhecida atualmente como Taiwan, né? O que temos, né? Bom, primeiro, vou fazer um apanhado histórico. O que acontece? Vamos lá. A localização de Taiwan, né? Então, aqui está melhor destacando, né? Você tem a China bem aqui, ó, separada na cor vermelha, e a ilha de Taiwan, né? O que acontece? Bom, primeiro, Taiwan é um país, pessoal, em que você tem o capitalismo dando certo lá, né? Fortes investimentos de empresas estrangeiras em Taiwan, né? Durante a Guerra Fria, Taiwan recebeu muito apoio no campo até diplomático, né? Em relação ao Ocidente, né? Dos Estados Unidos e também de países europeus, nesse conflito entre Taiwan e a China. Bom, é um país que você tem abrigando, né, nesse país o antigo tradicional, né? Você vê aqui, ó, né? Templos religiosos, né, do budismo, e ao mesmo tempo cidades extremamente ricas, né, com arquiteturas arrojadas, né? É famoso esse prédio aqui, ó, né, um prédio todo contorcido, né? Pois então, você tem o moderno capitalista, né? Bancos, grandes empresas transnacionais instaladas em Taiwan, tá? E, ao mesmo tempo, eles mantêm um pé também na tradição. Bom, o comecinho de uma rápida história, pessoal. O que acontece? Por volta da década de 30, tá? Lá do século XIX, século passado,
você tinha duas forças políticas bem definidas, né, na ilha de Taiwan, né? Não, melhor, na China. Você tinha o Partido Nacionalista, né, o chamado Kuomintang, que tinha um projeto liberal capitalista, né, tendo como sua maior liderança o general Deng Xiaoping, ou desculpa, Chiang Kai-shek. Deng Xiaoping foi da China posteriormente. Chiang Kai-shek e o Partido Comunista Chinês, ala de esquerda, né, com Mao Tse-tung, tranquilo? Isso antes da Segunda Guerra Mundial. Bom, veio a Segunda Guerra Mundial, a China foi ocupada militarmente pelo Japão, tá? E aí esses dois partidos se uniram, né? Ou seja, tanto os nacionalistas do Kuomintang, tá? Como os comunistas, né? De Mao Tse-tung, quer dizer, Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung se uniram as forças, né? As forças nacionais chinesas, para combater o invasor japonês, tá? Terminou a Segunda Guerra Mundial. O que acontece, né? Então, essa aliança provisória, estratégica, que durou até o término da Segunda Guerra Mundial, entre os nacionalistas e os comunistas, né? Chiang Kai-shek, Mao Tse-tung, essa união, porque o inimigo em comum era o japonês, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial e o Japão sai derrotado, o que ocorre, pessoal? Essa união dos nacionalistas com os comunistas rompe-se, né? E aí nós vamos ter o resultado de 45 até 49, né? A marcha chinesa, né? Ou seja, o Partido Comunista, Mao Tse-tung, toma o poder, tá, da China em 1949, tá? Implantando na China o comunismo. Tá, e os nacionalistas, né? E o partido do Kuomintang, sob a liderança do ai meu Deus, Chiang Kai-shek, né? Com Deng Xiaoping na cabeça. Então, o que acontece? Aí que tá, quando Mao Tse-tung assume em 49, implanta o comunismo, os nacionalistas ligados, não é, ao Kuomintang vão se refugiar na ilha de Taiwan, na ilha de Formosa, também chamada de Taiwan, tá? E ali, pessoal, eles declaram-se um país independente da China comunista, né? Quer dizer, nasce um país, né, chamado República Nacionalista da China, mais conhecida como Taiwan, né? Bom, eles começam a receber apoio diplomático, logicamente, dos países capitalistas, né? Porque a partir do momento que, em 49, a China se torna comunista, né? E Taiwan, né? Com esses refugiados do Kuomintang, se declara um país separado da China, né? E liberal capitalista, quer dizer, você tem no jogo da Guerra Fria, né? A Europa, Estados Unidos apoiando Taiwan. E aí, pessoal, esse separatismo de Taiwan em relação à China permanece por décadas até o dia de hoje, né? Com momentos de ameaça da China invadir Taiwan, com momentos de recuo, com momentos de negociação e promessas. Depois rompe-se também essas negociações. Então, esse conflito Taiwan e China vem se arrastando por décadas, né? Chegando até os dias de hoje, né? Bom, só lembrando, na década de 70, né? O que acontece? A China entra para compor a ONU, né? E Taiwan se retira, né? Não quer participar do mesmo ambiente que a China. Foi no momento em que os Estados Unidos estreitam, né, diálogo com a China, de maneira que muitos países, inclusive os Estados Unidos, não chegam a fazer o reconhecimento oficial de Taiwan, tá? Né? Então, mas o que temos para agora, né? O que temos para agora é que os Estados Unidos e China disputam, né? Aqui no Mar do Sul da China, áreas, né? Áreas de águas, né? Águas internacionais.
Então, o que aconteceu essa semana é que a China está aumentando demais sua presença militar marítima, né, no Estreito de Taiwan, tá? Havendo aí um protesto, ao mesmo tempo, das Filipinas e de Taiwan, recebendo apoio de quem? Recebendo apoio dos Estados Unidos, né? Vocês já sabem, né, que há uma guerra comercial e também diplomática entre Estados Unidos e China, tranquilo? Então, o que temos é isso, tá? Bom, eu acredito, eu posso estar enganado, mas eu acredito que vai ser mais um dos momentos desse conflito Taiwan e China. Eu não vejo, posso estar equivocado, eu não vejo muito essa chance de um ataque da China a Taiwan, né? Porque isso ia desencadear um mal-estar internacional muito grande. Tá? Mas foi noticiário dessa semana no plano internacional. Bom, e na vida nacional, pessoal, essa semana, né, nós tivemos dois importantes depoimentos, né, duas figuras que compuseram não, o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? O ex-chanceler Ernesto Araújo, tá? Que era o nosso ministro das Relações Exteriores há poucas semanas, né? E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né? Na verdade, o que mais estava se esperando era o depoimento do ex-ministro Pazuello, né? Por conta de que, repito, ele foi o mais longevo, né? O que ficou mais meses, né? Nesse período aí de mais de um ano de pandemia. Tá? Então, ele tinha muito a dizer e ele tinha muito a responder pela equipe dos senadores. Né? Só lembrando que a CPI é constituída por 11 senadores, tá? Mas somente 4 são senadores da linha governista. Né? É o que os especialistas chamam de tropa de choque do governo, né? Ou seja, que vão para a CPI para fazer a defesa do governo, né? Aos ataques que os senadores de oposição ou mesmo os senadores independentes fazem à gestão do governo federal, à gestão do governo do presidente Bolsonaro frente à pandemia. Bom, então, na terça-feira, nós tivemos a presença do ex-chanceler, né, Ernesto Araújo, né? Bom, o que temos, fazendo um resumo, né? Bom, primeiro que ele negou muitas coisas, né? Por exemplo, ele negou que nunca se indispôs com a China, ou mesmo com o representante da China no Brasil, o embaixador da China no Brasil, né? E aí ele foi alertado pelos senadores, né? Inclusive o próprio presidente da CBI, Omar Aziz, tomou da palavra e falou assim, não, 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 você talvez está falando, não agindo com a verdade, né? Falou, olha, ex-chanceler, você por vários momentos, sim, você se indispôs com o governo chinês, né? Com declarações, né? Inclusive, né? O presidente Omar Aziz lembrou que o ex-chanceler, chegou a publicar um artigo, um grande texto, né? Referindo-se à vacina chinesa como a comunavírus, né? Ou melhor, vacina não, o próprio vírus, né? Que teria sido oriunda da China, a China teria todo um plano aí mundial, etc, etc. Bom, então ele negou que teve atritos com a China, com o embaixador da China, né? E ele foi contestado várias vezes pelos senadores. Outro momento também da fala do ex-chanceler sobre a questão de que houve, sim, na sua passagem pelo Itamaraty, houve esforços para conseguir insumos no plano internacional para a fabricação em larga escala, né, da hidroxicloroquina. Quer dizer, que, segundo muitos especialistas, não serve para combater a Covid, né? E ele anunciou isso. Aí ele começou a ser apertado, a questão da falta do oxigênio, né?
no Amazonas, agora no mês de janeiro, a chamada crise de Manaus, né? E ele foi apertado, né? Por que ele, né, que seria o principal articulador naquele momento de emergência, a Venezuela estava sinalizando, né, que tinha oxigênio para mandar para o Brasil. Foi perguntado a queima-roupa ao ex-chanceler se ele, em algum momento, chegou a ligar para o governo da Venezuela, né, para requisitar, né, a chegada urgente desse oxigênio, né, porque bastava um avião, né, em poucas horas trazeria esse oxigênio da Venezuela e tal. Ele disse que não houve ligação, não houve contato com o governo da Venezuela, né? E aí nós tivemos foi que carros da Venezuela, né, né, demorou dias para chegar até em Manaus, né, o oxigênio que foi uma doação, né, da Venezuela. E aí ele foi perguntado se ele pelo menos ligou para o governo venezuelano agradecendo o oxigênio. Ele falou que não houve ligação em forma alguma, né? Bom, todo mundo sabe, né, que o governo brasileiro não faz críticas ao governo de Nicolás Maduro, né? Bom, um outro momento também da CPI, e também foi o mais esperado da semana, foi o depoimento do Eduardo Pazuello, né? Começou na quarta-feira, era para terminar na quarta-feira, mas se estendeu para quinta-feira, tá? Então, ficou um pouco repetitivo, né? Muitos senadores praticamente fazendo as mesmas perguntas, não que as perguntas não fossem boas, né? Mas ficou um pouco exaustivo. Bom, fazendo um resumo geral, né? Primeiro, em vários momentos, o ex-ministro Pazuello ele disse frequentemente no seu depoimento que nunca o presidente da República ordenou ou desabonou um ato dele como ministro da Saúde, né? Quer dizer, ele isentou totalmente o presidente de qualquer possível decisão, erro, né? No processo de combate à Covid, né? Nós também temos, mas aí que está, né? Em vários momentos, muitos senadores, né, questionaram isso, né? Porque, né, não aceitando a ideia de que o presidente não interferia, né? Lembrando a frase, né, que ficou muito conhecida, o Pazuello dizendo ao lado do presidente Jair Bolsonaro que a coisa era simples, né? Um manda e o outro obedece, né? Então, para muitos senadores, ele terminou por cair numa grande contradição, né? Bom, um outro momento também que a gente pode resumir na fala do ex-ministro da Saúde, né? Quando ele disse que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela não as recomendações, nenhum país tem obrigação de seguir as recomendações da OMS, né? Organização Mundial da Saúde. Ninguém tem obrigação. Isso a gente sabe, né? Os países têm suas soberanias, né? Isso também gerou um certo mal-estar, né, entre os senadores, porque as orientações da OMS é no sentido do isolamento, né? O uso de máscara, não é assim? O uso da vacina, não é assim? Então, gerou um certo mal-estar. Outro momento também da fala do ex-ministro da Saúde, né, foi quanto à COVAX Facility, né, o consórcio, né? Ele foi questionado por que o Brasil, né, que poderia ter pego 50%, pegou só 10% do proposto de vacinas, né? E ele disse que não foi decisão. As negociações ficaram a cargo inicialmente da Casa Civil, mas a decisão final de não querer 50% e sim 10% foi numa reunião ministerial. Tá? Ele transferiu, então, a decisão, as tratativas e a decisão, né, dos 10% para uma reunião ministerial, que teria, por último, decidido. E o que mais talvez ele foi sabatinado, né, foi sobre a questão da Pfizer. Né?
lá no mês de agosto e setembro, né, o executivo da Pfizer, que foi questionado pela CPI nas semanas anteriores, teria dito, né, que o governo ficou sem sinalizar, sem dialogar por muitas semanas, né? E aí o ex-ministro Pazuello discordou, falou não, né? Nós tivemos inúmeras negociações, diálogos com a Pfizer, né? Bom, resultado, né? A CPI vai trabalhar nos bastidores, né, com as provas, né? Vai se buscar documentos, né? Assim, a Pfizer vai fornecer documentação, etc, etc. Bom, agora o que temos, olha aqui, né, gente, estou esquecendo de passar o slide. O que temos para a semana que vem, né? O mais esperado, nós vamos ter a secretária que auxiliou o ministro Pazuello por vários meses na sua gestão, né? A Maíra Pinheiro. Ela possivelmente, se eu não me engano, na terça-feira, ela vai se submeter à CPI, tá? Por quê? Porque ela, ela trabalhou na questão, né, da hidroxicloroquina, né? E ela vai ser, então, sabatinada, né? Ela vai ser alvo de perguntas dos senadores. Um detalhe é que ela conseguiu, né, pelo STF, o ministro Ricardo Lewandowski liberou um habeas corpus para ela, ou seja, ela não tem a obrigação de responder no sentido de gerar provas contra si. Tá? Então, é o que temos, então, para o dia 25, né? O depoimento dessa subsecretária, se eu não me engano, Maíra Pinheiro, era um cargo muito próximo do ministro, na época, Eduardo Pazuello. Bom, fiquemos por aqui, tá, pessoal? Vamos ficar por aqui e um bom final de semana a todos. Até semana que vem com outra aula de atualidades. Abraço.